Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você sente que a raiva está afetando a sua vida e os seus relacionamentos? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como identificar, como entender e gerenciar esse sentimento de uma maneira saudável e adaptativa. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo as pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. A raiva ela é um sentimento natural que todas as pessoas podem experimentar em determinados momentos da vida. E esse sentimento, em geral, ele é decorrente da percepção da pessoa de que ela está sendo ameaçada, provocada, agredida, injustiçada, frustrada e até mesmo rejeitada ou desmerecida. Imagine comigo, um casal combinou de passar o fim de semana juntos, tá? Aproveitou para relaxar, para fazer atividades que os dois gostam. Mas na última hora, o marido decidiu sair com os amigos sem avisar para essa esposa dessa mudança. Quando ela descobre, ela se sente rejeitada, ela se sente desrespeitada, porque houve essa quebra do compromisso que ela fez com esse marido, dos sentimentos que ela nutriu para esse momento, das expectativas que foram desconsideradas. E aí, a sensação de que ela se esforça para planejar um tempo de qualidade juntos, tá? E todo o esforço que foi feito para isso foi simplesmente ignorado, tá? E isso pode gerar uma raiva em resposta a esse comportamento do marido. Agora imagine que você está dirigindo, tá? Numa rua movimentada, numa avenida, enfim, uma estrada bem movimentada. E de repente o motorista desconhecido, ele corta na sua frente de uma forma brusca, perigosa, sem sinalizar. E esse comportamento imprudente desse motorista, um comportamento desrespeitoso até, pode provocar uma sensação imediata de insegurança, causando uma raiva. Então você pode se sentir desrespeitado, agredido pela ação desse outro motorista que colocou a sua segurança em risco sem um motivo real, sem um motivo aparente ali. Esses dois exemplos ilustram bem como a raiva ela pode surgir em diferentes contextos, seja em relacionamentos próximos, com marido e mulher, ou em interações com desconhecidos, onde a nossa sensação de injustiça ou de ameaça, ela pode desencadear essa emoção. Muitas vezes, a raiva ela é necessária para que a gente possa se defender, para que a gente busque sobreviver diante de uma situação de risco. Mas, outras vezes, a raiva ela pode levar à fúria, a comportamentos que trazem muitos prejuízos para a própria pessoa e também para os demais que estão ali. Por isso, é importante saber administrar a raiva, desenvolvendo formas adequadas de lidar com ela. Algumas pessoas elas podem ser mais propensas a sentir raiva e manifestar de uma forma mais intensa do que outras pessoas. Mas é necessário que a pessoa preste atenção em como ela costuma manifestar esse sentimento e se essa manifestação está trazendo prejuízos que afetam a qualidade de vida dessa pessoa. Porque, veja, a partir da ciência, nós sabemos que a raiva é descontrolada, tá? Além de afetar o relacionamento social, ela também é um fator de risco para o desenvolvimento de estresse e de algumas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares. Então, nós podemos expressar a raiva tanto para fora, tá? Isso é, direcionando a raiva para outras pessoas ou objetos, como também nós podemos expressar essa raiva para dentro, tentando suprimir esse sentimento. Um dos principais motivos e dificuldades de lidar com a raiva é que, ao longo da vida, nós fomos ensinados que expressar raiva é algo errado e que nós não devemos fazer isso. Ou seja, a raiva ela é vista como uma emoção negativa que deve ser evitada e não ser sentida. Mas negar essa emoção, mesmo quando a avaliamos negativamente, pode ser tão prejudicial quanto manifestar essa emoção de uma forma muito intensa. E como consequência disso, a raiva ela pode gerar outras emoções desconfortáveis, como a tristeza e a ansiedade, ou até causar alguns sintomas físicos, como insônia ou as palpitações. Mas algumas pessoas elas aprendem a lidar com a raiva de um modo violento, impulsivo, se colocando em situações de risco. Essa forma, ela pode ter sido aprendida por meio dos modelos dos pais e outras pessoas importantes na vida da criança ou por incentivos dados aos comportamentos agressivos que foram sendo realizados ao longo da vida. Além disso, alguns estudos eles indicam que o nível elevado de raiva pode estar relacionado à percepção de que os pais eles são rejeitadores, pouco afetivos e instáveis.
muito vigilantes e superprotetores, ou também, por outro lado, muito permissivos. Então, se você percebe que tem dificuldade de lidar com a raiva, saiba que você pode aprender a manejar essa raiva e desenvolver modos apropriados de manifestar esse sentimento. E assim você poderá ganhar qualidade de vida, você poderá reduzir atritos com outras pessoas, poderá solucionar problemas com menor desconforto emocional. O primeiro grande passo é reconhecer essa dificuldade. E é muito importante que as pessoas que têm uma dificuldade de lidar com a raiva entendam que esse sentimento, ele não é um sentimento dito errado, tá? Na verdade, ele é um sentimento necessário para a nossa sobrevivência, porque muitas vezes as pessoas elas se sentem culpadas por experimentar a raiva. E por isso é tão necessário normalizar a existência desse sentimento e esclarecer quais são as funções que ela exerce. Então é fundamental entender que o problema da raiva ocorre quando esse sentimento ele é muito intenso, muito frequente e mal administrado em termos cognitivos comportamentais. Por isso, eu vou te mostrar como esse problema ele pode estar sendo mantido e qual é o ciclo de funcionamento da raiva. Existem inúmeros fatores que podem contribuir para que a raiva ela se torne um sentimento crônico. Por isso, é fundamental analisar a intensidade com que você experimenta a raiva, assim como o modo de expressão e a frequência com que ocorrem os episódios de raiva na sua vida, e identificar se esses episódios eles estão trazendo um prejuízo para a tua vida. A partir disso, você poderá estar preparado para desenvolver formas de gerenciar melhor essa emoção. Uma das causas da manutenção de comportamentos inadequados de expressão de raiva costuma ser a falta de habilidades sociais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre habilidades sociais e vou deixar o link na descrição para você conhecer esse tema, tá? Porque a falta de habilidades sociais ela pode estar impedindo que você consiga reagir adequadamente em determinadas situações, ou seja, você pode não ter tido oportunidade de aprender formas apropriadas de reagir a uma situação que provoca raiva em você. Uma outra causa comum é a tendência que algumas pessoas têm de sentir raiva devido à interpretação de forma distorcida de certas situações. Isso significa que, diante de um evento neutro, elas podem pensar que alguém está tentando lhe provocar ou ofender. Pensar dessa forma pode fazer com que a pessoa haja de uma maneira defensiva e ela desconfie das pessoas, o que ela expresse raiva de uma maneira inadequada. Um outro fator que pode ter uma forte contribuição para a manutenção da raiva é o estresse. E é por essa razão que é muito importante identificar quais são as fontes de estresse e desenvolver uma forma de controlar esse estresse. Não se pode deixar de observar que também existem estímulos ambientais reais que podem ser provocativos da raiva, independente da interpretação que a pessoa dá a eles. Muitas vezes é necessário que sejam feitas mudanças no ambiente para que seja possível identificar essa necessidade. É útil que você analise, que você reflita sobre o ambiente ao seu redor, seja na área familiar, social, ocupacional e de estudos, para identificar possíveis facilitadores e provocadores da raiva. Uma psicóloga pode te ajudar nessa análise e na busca de mudanças por meio da psicoterapia. Você vai poder, por exemplo, identificar outros fatores que contribuíram para o seu problema. Assim você vai poder descobrir novas maneiras de lidar e de solucionar suas dificuldades. Além disso, o trabalho de um psicólogo pode te oferecer a oportunidade de conhecer de que modo você pode estar contribuindo para uma raiva desadaptativa, sem que se sinta criticado, sem que se sinta repreendido, reprimido, até porque a empatia aqui ela é muito importante. O trabalho de um psicólogo também pode ser o de te ajudar a compreender a sua responsabilidade sobre o problema, assim como as suas possibilidades de mudança para alcançar uma melhor qualidade de vida. Analisar essas dificuldades no ambiente em que você está inserido também é fundamental, pois muitas vezes os indivíduos eles estão submetidos a um ambiente hostil por si só, e é necessário verificar o que pode ser feito para amenizar e para eliminar o problema. Agora, eu quero te mostrar como os seus pensamentos influenciam a raiva. Como eu falei antes, as pessoas que sentem raiva excessiva, elas costumam interpretar as situações de uma forma distorcida, o que pode intensificar a raiva. Isso acontece porque os nossos pensamentos, eles são capazes de influenciar
as nossas emoções, comportamentos e a fisiologia do nosso corpo. Por exemplo, diante de uma situação em que você teve uma opinião que não foi aceita no seu trabalho, você pode pensar que as pessoas não te trataram de uma maneira justa, que não te valorizaram, e isso pode fazer com que você se sinta humilhado, frustrado e, consequentemente, com raiva. Então, caso você tenha a tendência de expressar raiva para fora, é possível que você haja de uma forma impulsiva ou que você tenha atitudes agressivas com outras pessoas. Por outro lado, se a sua tendência for expressar raiva para dentro, você pode se sentir magoado, triste, você também pode se isolar. E, como consequência, é possível que você crie mais dificuldade para a aceitação da sua opinião. Além disso, independentemente do modo de expressão, para fora ou para dentro, você pode sentir estresse, taquicardia, ter um aumento da pressão arterial. E uma das partes mais importantes desse vídeo é te mostrar como você pode lidar com a raiva. E a terapia cognitivo-comportamental, por meio do treino cognitivo do controle de raiva, ele pode ajudar você a analisar o seu modo de expressar raiva, a identificar as situações que lhe causam raiva, quais os pensamentos que passam pela sua cabeça exatamente antes do sentimento aparecer e como você pode modificar a sua forma de interpretar as situações e se comportar de modo produtivo ao experimentar a raiva. E com base no treino cognitivo de controle de raiva que eu mencionei, você pode tomar uma série de providências para lidar de modo mais apropriado com a raiva. Você pode reconhecer a raiva. Ao longo da vida, nós podemos ser ensinados que demonstrar determinados sentimentos é algo ruim e errado. Mas a raiva é um sentimento natural como qualquer outro. E quando é expressada de uma maneira inadequada, ela pode trazer prejuízos em diversas áreas da nossa vida. Por isso, é importante reconhecer e aceitar esse sentimento, buscando compreender quais são as causas dessa raiva, como é que você costuma expressar a raiva, quais são as consequências da sua forma de expressão dessa raiva e como você sente raiva no seu corpo. Como que fisicamente você fica afetado quando está nesse estado de raiva? Ao fazer isso, você pode começar a desenvolver formas alternativas para lidar com essas situações. Você também pode identificar os seus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são capazes de despertar emoções, inclusive a própria raiva. Então é necessário descobrir o que passa pela sua cabeça nas situações em que você sente a raiva e como isso pode estar influenciando esse sentimento e o comportamento. Em alguns casos, você pode ter uma percepção da coisa equivocada, sendo necessário questionar os seus pensamentos e reavaliar esses pensamentos. Você pode buscar evidências a favor e evidências contra esses pensamentos. Você pode avaliar a probabilidade de um determinado pensamento ser verdadeiro e encontrar alternativas que sejam mais coerentes com a realidade. Uma outra providência é lidar com o seu estresse. Assim como a raiva, o estresse, ele também é uma reação normal do organismo que surge quando há uma necessidade de lidar com certas situações que podem envolver fatores cognitivos, emocionais, físicos e também fisiológicos. Além disso, o estresse crônico ele pode estar relacionado a inúmeras doenças e tem uma forte relação com a raiva. Dessa forma, é necessário aprender a identificar as fontes de estresse e a desenvolver habilidades para manejar esse estresse. Ao fazer isso, além de diminuir as consequências da raiva, você também poderá ter um ganho na qualidade de vida. Um outro modo de lidar com a raiva é distraindo a raiva. Embora seja um sentimento muito intenso, é possível controlar a raiva logo no começo, antes que ela se torne algo maior e que possa causar muitos prejuízos. Quando você estiver numa situação que te desperta raiva, você pode buscar se retirar desse local de alguma maneira. Caso você não possa sair fisicamente da situação, tente pensar em algo diferente ou se imagine num local que faça você se sentir bem, se imagine num local que passe segurança para você, por exemplo. Além disso, você pode realizar técnicas de relaxamento por meio da respiração profunda. Eu já fiz um vídeo ensinando esse modelo de respiração e eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Você também pode usar cartões e lembretes de que esse é um sentimento que irá passar com o tempo. Também é recomendado que você faça atividades prazerosas e exercícios físicos.
Pois além de te ajudar a controlar a raiva, ele também é uma forma de diminuir o estresse associado. Você também pode questionar a raiva. Quando nós estamos com raiva, nós podemos agir de uma maneira impulsiva, de uma maneira agressiva. Por isso, antes de realizar qualquer ação diante de uma situação que lhe cause raiva, você pode questionar se vale a pena agir de uma maneira determinada. Quais são os benefícios? Quais são as consequências disso? Embora possa ser difícil no começo, com o tempo você vai perceber que mudando a sua maneira de responder à raiva, você está evitando algumas complicações na sua vida. Uma outra forma de lidar com a raiva é através da solução de problemas. Algumas situações elas podem gerar dificuldades, mas durante a terapia você pode aprender novas formas de lidar com os seus problemas. Busque identificar o que você costuma fazer diante dessas dificuldades. Busque identificar o que já deu certo, busque identificar o que está dando errado. Com isso, você pode pensar em alternativas para o seu problema e avaliar quais as possíveis consequências de determinado comportamento. Se você está pensando se pode ou não vencer a raiva, eu gostaria muito que você soubesse que essa é uma dúvida frequente, tá? Lidar com os nossos sentimentos pode ser uma tarefa difícil no início, principalmente quando se trata de uma emoção que pode se tornar tão intensa e que afeta diversas áreas da nossa vida. Mas, ao longo de um tratamento cognitivo-comportamental, você poderá aprender a lidar com os seus sentimentos e desenvolver habilidades para expressar a raiva de uma forma que não seja prejudicial. Lembre-se de que você pode sempre recorrer ao seu terapeuta para que junto vocês consigam encontrar soluções para os problemas. Se você chegou até aqui, parabéns! Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar o seu like, compartilhando suas experiências e perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre as questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!